que os filmes que eu comentei aqui. Ele tem uso de drogas, ele tem cenas mais sexuais do que os anteriores que eu falei. Então é um filme que ele realmente passou menos. Mas eu vi à tarde. Eu vi esse filme no cinema em casa em 98. E pesquisando agora para escrever a revista, eu fui dar uma olhada para ver como foi a exibição desse filme no Brasil. E Clube dos Cinco, surpreendentemente, não passou no cinema. Quando ele foi lançado em 85 nos Estados Unidos, ele não chegou a passar aqui, porque o John Hughes não era tão famoso, então o filme acabou não rolando aqui nos cinemas. A primeira vez que passou aqui no Brasil foi em VHS, em 87. Ele foi lançado pela SIC Video na época. E depois na Globo ele estreou em 92 na sessão de gala. Foi de madrugada que o filme passou na Globo. Depois passou outras vezes à noite e no SBT passou à tarde, em 98. Foi isso que eu consegui pesquisar, pelo menos, nos jornais da época. Eu lembro de estar em casa, zapeando, uma tarde, em 98, e passei no SBT, deu a propaganda do Clube dos Cinco e eu reconheci os atores, porque eu já gostava, né? John Hughes, já tinha visto Gatinhos e Gatões, já tinha visto outros filmes, vi esse elenco e pensei, poxa, Clube dos Cinco, que nome estranho, muito diferente, vou ver o filme. E me apaixonei pelo filme. É um filme que falou muito comigo, com o Rodrigo, que tinha na época 15 anos de idade. Então é um filme que eu acho que fala muito bem com o adolescente, porque ele trabalha com estereótipos. E os estereótipos que ele trabalha, ele desconstrói eles com o decorrer do filme. Então isso que é bacana. Eu quero comentar um pouquinho com vocês a feitura. O John Hughes, ele era um roteirista de Hollywood, já estabelecido, né? Mas ele tinha feito já Férias Frustradas como roteirista e não tinha ainda dirigido nenhum filme. Então ele escreveu o roteiro de Clube dos Cinco pensando que seria mais fácil um roteiro que tivesse apenas um cenário, que é o colégio, poucos personagens, eram 5 personagens principais e mais 2 adultos, e que seria mais fácil de fazer o primeiro filme dele dessa forma. Ele mostrou o roteiro dele para a Universal, a Universal gostou do roteiro, só que eles queriam outro filme, eles não queriam um filme desses, eles queriam um filme mais adolescente mesmo. E assim uns dias ele escreveu Gatinhas e Gatões, que virou o primeiro filme dele. O que foi bom para ele, porque assim ele conheceu alguns atores, né? O Michael Anthony Hall, que é o ator que faz o CDF, né, o Brian, ele já conhecia ele por conta do Férias Frustradas. Ele era o filho do Griswold, né, no primeiro Férias Frustradas, ele já conhecia ele por ali. Mas aí no Gatinhas e Gatões ele chamou ele para fazer o Geek, que é um personagem que faz digamos, o par ali com a Molly Ringwald, que é a atriz que faz a Claire e que faz Gatinhas e Gatões, a protagonista. E é bacana ver, né, que ele então convidou esses atores para fazer Gatinhas e Gatões e depois se fez o convite para fazer Clube dos Cinco. E diferente de muitos filmes na época que usavam atores muito adultos para fazer adolescentes, a gente vê Grease, por exemplo, os atores tinham 40 anos, era aquele filme fazendo adolescentes, né? Então era bizarro. Esse filme não, esse filme ele consegue ter alguns com 16, a Molly Ringwald e o Anthony Michael Hall tinham 16 anos, então eles eram adolescentes. O filho do Martin Sheen ali, né, o Emily Esteves, ele tinha 23, já era um pouco mais velho, mas fez o papel bem ali para aquele momento. A Ellie Sheedy, que faz a Ellison, ela tinha 23 também. E o último papel a ser escolhido foi o John Bender, que é então o valentão ali, né? Que foi o Jude Nelson que fez. Tinha 24 anos na época, mas os papéis que ele fazia antes eram papéis geralmente mais até de gente não rebelde como ele. Se vocês vissem os filmes que ele fez antes, não dá pra ver que ele faria um John Bender como ele fez aqui. Ele foi então no teste com a roupa que ele usaria, com a bota, com a atitude que ele fez no filme, e ganhou porque ele fez bullying com um ator que estava junto com ele, que era o Anthony Michael Hall. Então ele ganhou o papel porque ele fez bullying com um ator. Claro, não é nada legal, mas ele acabou fazendo e acabou ganhando esse papel. Quando a gente começa a ver o filme aqui, né, no cinema, até tem ali os dizeres do começo. Esse é um filme que foi feito em 85 e tal, da época, a gente tem que saber que é um filme que hoje em dia ele pode ser visto de má forma, porque ele tem muita coisa ali que é errada, né? Tem muita coisa que uma produção de hoje não faria, né? Tem muito abuso verbal, psicológico. A Molly Ringwald, ela ficou muito tempo sem ver o filme. Ela tem uma filha já de mais de 10 anos de idade. Em 2018, quando a filha dela tinha 10 anos, ela botou o filme para ver com a filha. E ela ficou meio chocada com a violência que a personagem dela sofre. Tem a cena ali, claro, né, do John Bender debaixo da mesa, né, que ele tenta fazer uma coisa com ela, a gente não vê o que é, mas a gente sabe que é um
uma violência, que é uma coisa que nos anos 80 também passava batido. Tanto que passa batido que o John Bender, que é o bully, né, ele acaba sendo recompensado no final, ele fica com a menina no final. Que é uma coisa que hoje em dia seria impensável, né, um personagem que faz tanta violência assim, ter essa recompensa no final. Outra coisa que envelhece mal, né, a Allison, ela muda no final, ela ganha uma maquiagem, ela fica mais feminina, digamos assim, pro olhar do atleta. E eles acabam ficando e tal. É uma coisa que, hoje em dia, vendo, é quase uma traição da personagem, né? Mas também a gente pode observar de outra forma. A gente pode observar que é a Allison aceitando uma ajuda de uma menina que ela não tinha contato, então ela aceita ser mudada, aceita ser maquiada, com uma forma também de desconectar com aquela pessoa que ela não conhecia também. Então foi uma forma de conexão com ela, e é uma forma que eu gosto de ver o filme dessa forma. Eu tento meio que interpretar dessa forma como essa mudança da Allison surge no final. Mas acho que são alguns problemas que a gente tem. Claro, não tem diversidade sexual no filme, não tem diversidade racial no filme também. São coisas que hoje em dia elas seria realmente mudado, né? Nos dias de hoje não seria assim. Vou tomar uma aguinha e vou deixar também nela descansar um pouquinho, né? Alguém tem comentários? O local do filme, né? O local? Sim. Tem uma história contada ali. O local do filme. Bom, o John Hughes, ele gravava em Chicago os filmes dele, né? Então ele tinha essa coisa com a cidade. E esse filme que ele fez agora, essa biblioteca que vocês veem, na biblioteca, na verdade, né? No ginásio, que eles se transformaram em biblioteca para ter um espaço maior, né? Para que os atores pudessem também, né? Se movimentarem, tivessem as câmeras. Então é um trabalho de direção de arte, de produção, que é muito bacana. Eu gosto muito de ver como ele consegue fazer muita coisa com aquele mesmo cenário. Ele tem um cenário grande, claro, né? Mas ele consegue fazer muitas coisas, ele consegue mudar de câmera, mudar a posição, então eles estão nas mesas, depois eles estão na escada, depois eles se sentam no chão, então ele consegue, né, fazer muita coisa com aquele cenário. Um cenário grande, claro, mas um cenário único. Então acho que ele consegue fazer muita coisa. O que eu gosto do filme também, ele é muito econômico. Em 10 minutos de filme você já sabe quem são esses personagens. Na primeira cena de cada um a gente já tem um diagnóstico do que está acontecendo. Então tem ali a Claire, por exemplo, que é tratada com condescendência pelo pai. Ela fala com ele, ele meio que não dá bola, ele só troca palavras com ela, assim, você ouviu o que ela está dizendo. A gente tem o Brian, que ele está sempre atrás de notas boas e vê que a mãe é meio que freak assim, por notas, então ela quer que o filho estude. A gente tem o Emily Esteves, né, que é o Andrew, que é o atleta. O pai dele não se importa que ele faça besteira, só que não pode ser pego. E essa é a questão dele. Ele tem que ser o esportista, ele tem que ser o cara que é vencedor, ele pode zoar, mas não pode ser pego, então isso é uma questão. A Allison, os pais dela chegam, eles nem conversam com ela, né? Ela sai do carro, eles saem. E o Bender, ele chega sozinho, né? Quase atropelado, inclusive, pelos pais da Allison, mas ele chega sozinho, né, no colégio. Então, só nessa primeira cena a gente já sabe um pouco do que rola com eles. E os estereótipos a gente vê no filme que são retrabalhados, né? Então a gente tem, por exemplo, o CDF, a gente acha que ele vai ser, sei lá, sempre o cara o mais centrado, ou talvez o cara que só pensa em estudo, e realmente ele pensa muito em estudo, mas a gente vê uma coisa mais profunda dele. Ele praticamente não se matar, né? Porque ele não conseguiu uma nota boa. Que é uma coisa que é muito forte, né, no filme. A gente tem a Claire, que ela tem essa coisa de ter que se moldar com os amigos dela, então ela quer ser livre, ela quer poder falar o que ela quiser, só que ela não consegue porque ela sente essa pressão dos amigos. O Andrew tem esse lance de ser o atleta, ser o popular, só que ele realmente não pensa por ele mesmo, e a pressão dos pais dele, do pai dele principalmente, é forte, né, em cima dele. Mas acho que talvez o personagem que é mais interessante de pensar como ele se porta é o Bender. O Bender, ele mostra várias vezes como é a casa dele, que é uma casa violenta. O pai dele é violento com ele, a mãe dele não consegue talvez, né, relacionar com ele por conta do pai violento. E a gente fica pensando, ele sempre, e tem aquele embate, né, com o professor, ele sempre está ali no embate e sempre volta para aquele sábado, né? Ele sempre, todo sábado agora ele tem que ir para o colégio. Será que para ele é tão ruim assim? Na casa dele, ele é tratado como alguém menor, ele é tratado como com violência. No colégio, ele muda. No colégio, ele é o violento. No colégio, ele é a pessoa que faz com que as pessoas se sintam menores. Então, no colégio, ele consegue dar a volta por cima.
Obviamente não justifica o comportamento, mas tu consegue entender, né, o que está acontecendo na vida dele. Tu consegue entender por que ele é dessa forma. Então, dá pra ver por que também ele é tão rebelde ali, porque para ele talvez ficar no colégio, né, e poder ser dessa forma, é mais interessante do que ter que ir para casa no sábado e levar uma charutada no braço, né? Então, tem isso também que eu acho que a gente acaba entendendo melhor o personagem a partir disso, a partir dessas questões que eles vão elaborando no filme, no roteiro, só que a gente vai interpretando elas também, elas não são tão colocadas ali, né, de uma forma mastigada. A gente vai interpretando, vai olhando. Eu já vi esse filme já umas 15 vezes, né? Então, é um filme que eu gosto muito e já vi muito, então, por isso que eu também acabo puxando essas coisas, né, para tentar interpretar, né, o filme da melhor forma. Eu lembro que em 2019, eu estava pensando o seguinte, eu queria muito escrever um livro, né? Eu lancei ano passado o livro sobre o cinema Jorge Furtado. E eu queria muito escrever um livro em 2019 e pensei, vou escrever sobre o John Hughes, que é um diretor que eu gosto muito, tem filmes muito legais, e eu comecei pelo Clube dos Cinco. Eu escrevi um texto de umas 10 páginas sobre o Clube dos Cinco, e pensei, não, eu comecei a escrever em 2020. E pensei, não, vou lançar ele na Feira do Livro de Porto Alegre em 2020. E daí veio a pandemia. E daí o livro morreu, né? Porque eu não tive mais vontade, sabe aquela coisa de não ter vontade de escrever mais sobre aquilo que eu estava projetando, sabe? Então, o livro acabou ficando de lado, esse John Hughes, mas o texto do Clube dos Cinco ficou, tanto que eu vou lançar agora na revista G35, parte do texto que eu escrevi para o livro vai estar na revista, porque o texto é muito grande, não caberia, né? Mas parte da revista vai ser, né, sobre o Clube dos Cinco também, e eu escrevo um pouco sobre, né, nessa publicação. E é um jeito, né, de mostrar aquele livro que eu queria lançar e não saiu ainda. Talvez saia, né? Eu quero lançar uma revista sobre John Hughes, sobre os filmes dele também, né? Que deve sair esse ano, talvez, ano que vem mais tardar. Mas é um diretor que eu gosto muito porque eu acho que ele trata o adolescente de uma forma respeitosa. Ele vê o adolescente como um ser humano. Nos filmes que a gente via adolescentes dos anos 80, a coisa era muito mais pueril, né? Era muito mais voltado ao sexo, à diversão, o que também tem nos filmes do John Hughes, mas a gente vê uma coisa mais profunda do filme dele, então acho que isso me levou também a gostar muito dos filmes dele e acabar acompanhando mais o diretor. Como eu falei no começo da sessão, né, faleceu no dia 6 de agosto, né, parece exatamente 16 anos que ele faleceu, nos deixou então já um grande diretor aí que nos entregou esse Clube dos Cinco, que é um filme tão bacana. Quero abrir perguntas ou para comentários também, se alguém quiser falar um pouquinho sobre o Clube dos Cinco, ou se quer lembrar como conhecer o filme também, porque eu falei, né, que eu vi pela televisão, depois eu vi em VHS, eu vi legendado em VHS, depois comprei o DVD, tenho o Blu-ray hoje, e a edição mais recente em Blu-ray que saiu nos Estados Unidos, que é da Criterion, tem 50 minutos de extras, de cenas extras que não entraram no filme. Então dá pra ver muita mais coisa ali, né, naquelas cenas que a gente não viu no filme. Recomendo vocês procurarem, assim, na internet tem já, nos YouTubes da vida, dá pra ver essas cenas que expandem um pouco essa história do Clube dos Cinco. Perguntas? Considerações? Temos ali um levantado. Esse jeito que o John Hughes ele representou os adolescentes no cinema, o Salinger já tinha feito antes através do Apanhador do Centeio, né? É um livro que chocou muitas pessoas na época porque retratou o adolescente de uma forma mais crua, mais real. Ele meio que entrou dentro da cabeça dele e expôs para o mundo que é uma fase complicada e não é tudo diversão, né? O próprio Holden Caulfield é um personagem extremamente complicado também, ele lembra bastante o personagem do Bully ali. E tu vê o quão bacana é o jeito que ele conseguiu trazer isso de uma forma bem real e bem sutil, assim, né? Os personagens são todos muito bem complexos, muito bem escritos, tem os arcos bem fechados mesmo com os problemas da época e tal. Isso é bem bacana, assim como o próprio Apanhador. Concordo contigo e acho que é interessante ver aqui no filme, né, como eu falei antes, da profundidade, né, dos personagens, essa questão toda, a gente vê no John Hughes coisas que, claro, já tínhamos lido antes, né, em literatura, mas o cinema era mais difícil, né, de encontrar. Então isso que é bacana a gente ver, né, no Clube dos Cinco. Eu ia pegar até um gancho que tu falou ali agora, mas esqueci, mas depois a gente segue isso. Mas acho que tem muito de literatura, tem muito de saber para aprofundar os personagens. Lembrei. É interessante no filme porque a gente tem ali dramas que, pra gente, que, sei lá, eu tenho 42 anos, né? Ter uma nota alta, pra mim, não é um drama. Pra mim é uma coisa da vida, né? Uma coisa que já passou, né? Ou sei lá, tu não se conectar com os teus amigos, ou ter problemas com os pais.
Mas para o adolescente que tem 16 anos, isso é a vida dele. Isso é tudo que ele tem. A amizade que ele tem com as pessoas do colégio, a relação que ele tem com os pais, é tudo que ele tem. A nota alta, a nota baixa, é a vida ou morte para ele. Obviamente, né, não nesse exagero, né, do personagem do Anthony Michael Hall, mas ainda assim é uma questão, né, importante. E o John Hughes, ele trata todas essas questões com a importância que ela merece na visão dos personagens. Então, realmente, é tudo muito para cima, para baixo. Você é virgem, não é? Que é uma questão que, para mim, hoje em dia não interessa, mas para o adolescente com 16 anos talvez interesse, a quem é virgem, quem não é, quem transou, quem não transou, sabe? Aquela coisa que para o adolescente é importante. E o filme ele mostra isso. Mas pra gente, claro, que para quem é mais adulto, para quem já tem mais uma vivência, são dramas que não são tão impactantes, mas que são tratados com a seriedade que merecem, né, pelos personagens que vivem isso. Temos mais perguntas ou algum comentário? Prazer de grupo 5. Eu acho que aquela realidade que foi retratada no filme lá, de 30 anos atrás, eu acho que, e acredito que é o muito que a gente vive hoje. Foi tratado há 30 anos atrás, eu acho que quem vive em sala de aula e em escola, eu acho que vivencia muito daquilo ali. Mesmo que hoje a gente já pense de uma forma diferente, encare as coisas de uma forma diferente do que se encarava antigamente, mas eu acho que virgindade é falado, relações com os pais. Eu acho que aquele filme, sendo de 30 anos atrás, é uma realidade muito vivida hoje. De uma forma diferente, no Instagram, na internet, querendo mostrar uma coisa que às vezes tu não é. E eu acho que é um tema muito atual, mesmo de 30 anos atrás. Verdade. Porque eu acho que também os dramas dos adolescentes, eles não mudaram tanto, embora a gente tenha, claro, tecnologia hoje em dia, né? Hoje as pessoas, elas se relacionam pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp. Dramas familiares, Sim. Relações com os pais, relações com os amigos, de mostrar aquilo que de repente tu não é, de querer mostrar que tu é, né? Eu acho que é muito real. E aquela menina lá que se transformou uma guria bonita, né? Mas de repente ela não se sentia tudo aquilo, ela queria ser aquilo, mas ela não tinha força, de repente, por insegurança, por seus dramas e sei lá, né? Mil coisas. E eu acho que ela se viu uma pessoa, ela conseguiu se ver, sabe? Ela queria se sentir daquele jeito e de repente não estava conseguindo. Eu achei um tema muito atual. E tu é professora? Não. Não? Achei que tu trabalhava no colégio, porque... Não, vivi muito nessa área, assim, trabalhei na Secretaria de Educação, não sou professora de sala de aula, assim, mas trabalhei muito tratando com escolas e a vida, né? A vida que a gente, né, já tem um tempinho aí de caminhada, então a gente percebe algumas coisas e acho que o tema é muito atual. É um filme de 40 anos, né, que foi lançado em 85, e ele continua ainda, né, porque eu acho que a relação pessoal, né, ela não muda tanto, né. Não muda. Às vezes a forma de tratar sobre alguns assuntos, mas as relações pessoais são as mesmas, né? Os dramas, as inseguranças, né? Sim. Eu acho que são as mesmas. Uma coisa que não mudou, que mudou bastante, claro, né, é a relação com o sushi. Que o cara vê o sushi e fica, o que é isso, né? Ah, é sushi. E eu queria só também fazer um destaque para que o que diabos aquela menina estava fazendo com sushi naquele mesmo ambiente durante 4 horas ali naquela caixa. Eu espero que ela tivesse levado um gelinho junto ali, né? Porque, né, uma coisa alimentar, uma ficção alimentar, né, não é de explicar, né? Então acho que é uma coisa perigosa, mas enfim, é uma coisa que eu sempre curti esse filme também. E é engraçado, eu estava vendo vários filmes agora de 85 e o sushi é uma novidade naquela época. Então tinha muitos filmes que tem sushi no meio, assim, pra mostrar. Eu estava vendo agora aquele Procura-se Susan Desesperadamente, o filme da Madonna, então passou muito essa tarde também, e que tinha uma cena com sushi, e que as pessoas falavam, o que é isso, não sei o que. Era uma moda ali, há 40 anos, estava surgindo nos Estados Unidos, e agora então, né? Mas isso eu nem sabia, nem ia notar nesse filme do sushi naquela época. É. Claro.
Boa noite. Na verdade, eu nasci em 94, então não sei muitas coisas dessa época. Mas a primeira coisa que mais me chamou a atenção nas cenas do professor vendo o arquivo pessoal de cada um, aquilo ali ficou muito intrigado com aquilo, né? Porque tem a ver com as questões dos mesmos alunos que estavam lá, mas ao mesmo tempo esses arquivos são confidenciais e parece que ficou um pouco assim superficial no filme esse motivo dele estar ali olhando esses arquivos, o que ele quer saber. Então achei que isso ficou um pouco uma falha assim, de não dar continuidade àquele momento dele procurando os arquivos. Eu acho que aquela cena ali é muito mais para ele ter um motivo para conversar com o janitor ali, né, com o rapaz faxineiro, do que qualquer outra coisa, né? Não tem, depois também não tem nada que aquela cena se pague, né? Então é uma cena meio solta para que eles tenham uma relação ali, que eles conversem mais. Então acho que é mais por ali. A gente nem sabe direito de quem ele está vendo os arquivos, porque ele fala um nome ali que não se encaixa com o nome das pessoas que estão ali, por exemplo. Então não deve ser, ele está só vendo arquivos ali, porque isso é uma coisa que para mim é meio doída no filme também. O professor ele fica o dia todo ali, ele está de castigo também, né? Porque não faz nada. Ele fica sentado ali, mexendo nas coisas, tem aquele copinho com os lápis ali, balançando. Ele vai comer a comida dele ali e estraga com aquele café nojento que ele joga em cima. Ele tá de castigo também, então para ele é muito frustrante também estar ali. É uma coisa que para mim também, eu que sou mais para a idade dele do que a idade dos adolescentes ali, eu fico pensando, poxa, que trabalho eu tenho que fazer, né? Que coisa que ficar parado ali 9 horas e tem que ficar cuidando. E claro, o filme tem que acontecer, né? Porque se a porta fechou, o mais óbvio é ele ficar na sala, né? Junto com os alunos para cuidar dos alunos, né? Mas se o filme tem que acontecer, ele não pode ficar ali, né? Então ele fica lá na sala dele e acaba o filme acontecendo por conta disso. Tem ali? Então, boa noite. Boa noite. Meu nome é João. Esse filme ele chegou até mim muito como aqueles filmes que tu acha que já assistiu, mas nunca assistiu, né? Chegou através da trilha, chegou através de alguns amigos que assistiram e disseram assim, nossa, Clube dos Cinco é um filme que é o meu filme da vida, né? E aí um amigo que me disse isso recentemente disse, poxa, esses dias eu reassisti e caramba, como que esse filme foi o meu filme da vida, sendo que hoje eu assisto com os olhos e com os recortes contemporâneos, né? Não acredito que esse filme foi tão importante assim, né, na minha formação. Hoje eu olho e já não sinto a mesma coisa e tal. Ouvi muitas opiniões sobre, e aí quando eu soube que ia ter aqui na Casa de Cultura, eu disse, vou lá ver ainda mais no cinema. E assistindo, eu acho que ele tem uma pegada assim, cultural sobre o aspecto dos anos 80, do que se fazia em cinema, e aí pode falar melhor sobre o aspecto enquanto de inovação, de falar sobre temas de adolescentes, de crianças, né, que estão ali descobrindo a sexualidade, as drogas e tal. E assistindo agora, eu acabei de descobrir então que esse é o mesmo diretor do Curtindo a Vida Adoidado, né? E o Curtindo a Adoidado, na minha humilde opinião, ele aprofunda mais e ele é muito mais assim, ele faz uma reflexão sobre aspectos existencialistas, ao meu ver, muito maiores, assim, e inclusive sobre a quebra da quarta parede. O protagonista ele fala com o espectador. E claro que olhando esse filme, existem hoje em dia muitas coisas que não são incorretas, são crimes, né, na verdade, assim que a gente vê. O que era muito comum nesses filmes dos anos 80, sobretudo o Grease, não sei se é anos 80 o Grease. É 78. É 78, eu assisti recentemente. E também tem uma cena ali parecida em que o protagonista olha por debaixo da saia da menina e tal. Mas por isso eu acho importante assistir esse filme sob o olhar e a ótica em que ele foi feito. Mas assim, eu queria trazer isso para fazer essa reflexão e trazer isso como uma provocação também, assim, né? Esse filme me parece também assim ter sido feito sob uma perspectiva de entretenimento, assim, de sei lá, de
de entreter ou de atender a um mercado vigente da época, né? Onde a gente não vê assim a questões ligadas à negritude, aos LGBTs, né? Não tem assim essa diversidade, porque também não, acho que já existia, mas não se discutia, não era amplamente discutido ou trazido à tona, né? Total. Não, concordo contigo que Curtindo a Vida Doidado é um filme muito mais arrojado do que Isso, Porque Curtindo a Vida Doidado, ele quebra a quarta parede, como tu mesmo disse, né? Ele conversa com o espectador, ele muda algumas coisas, ele tem uma montagem que é muito geração MTV, então é uma montagem mais rápida, é um filme mais musical também, então tem umas cenas que a história para que o Ferris ali cante, né? Faça a dublagem ali dos Beatles, né? Naquela parada. Quando eu era criança, eu achava que ele cantava mesmo no filme. Descobri que era Beatles depois mais velho. Enfim, isso é outra história, né, que a gente tem que esquecer. Mas, e tem uma coisa legal do Curtindo a Vida Doidado é que existe, né, em Hollywood aquela história e que não só em Hollywood, mas em vários, da jornada do herói, né? Tem um herói que ele faz as missões até, tipo, com o mentor, e daí ele passa por um arco, e ele vai para a aventura, e ele aprende alguma coisa, e no final ele muda. E no Curtindo a Vida Doidado, o curioso é que o mentor é o Ferris, não é ele que é o herói que faz a trajetória. O herói, na verdade, é o amigo dele. Ele que se transforma no filme, ele que ganha coragem para peitar o pai no final. O Ferris ele não muda no filme todo. O Ferris ele continua, ele segue a mesma coisa no filme todo, porque ele já meio que está completo, ele já é uma pessoa que está meio que acima. Então ele é o mentor do Cameron, né, que é o personagem do Alan Ruckman do filme. Eu gosto muito do Curtindo a Vida Doidado, acho que é um filme... E é fascinante saber que ele fez o Clube dos Cinco, ele gravou em 84, ele lançou em 85. Esse mesmo ano ele lançou Mulher Nota 1000, que também é um filme que é muito mais mirabolante, que ele tem a história da ficção científica, dos garotos que criam a mulher, né, através de vários recortes de papel e fazem tal uma máquina que também, hoje em dia seria problemático, né, por vários motivos, mas enfim, o filme ele é do jeito que é. E no ano seguinte ele já lançou Curtindo a Vida Doidado, então foi, tipo, 3 anos, Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher Nota 1000 e o Curtindo a Vida Doidado, assim, uma lista de filmes muito boa, assim, que ele lançou. Mas Curtindo a Vida Doidado, eu acho que ele é talvez o ápice da carreira do John Hughes como diretor, depois ele acabou lançando outras coisas que não são tão boas. Bom, tem gente que adora, é um filme que até hoje ainda não me pegou ainda, que é o John Candy e o Steve Martin, Antes Só do Mal Acompanhado, que ele dirigiu esse filme. Ele também escreveu roteiro de outras coisas, ele escreveu roteiro de Esqueceram de Mim, por exemplo, Beethoven, então... Mas eu acho assim, Curtindo a Vida Doidado, eu acho que é o filme mais arrojado dele, mas o Clube dos Cinco é um filme que tem muitas boas ideias, e acho que é um filme que ele faz muito com pouco. Ele consegue fazer muita coisa com poucos personagens, com um cenário. O filme foi feito para isso, né? Não foi um filme que foi feito tanto para ser um filme bombástico ou que mudasse a cabeça das pessoas. É realmente um filme mesmo que como tu disseste mesmo antes, talvez para preencher uma lacuna do mercado, para fazer uma coisa que ele queria fazer para que ele tivesse um trabalho. É um filme muito americano, assim, né? Sim, total. Colégio americano, né? Colégio americano, os estereótipos americanos, né? Sim. E claro que a gente se relaciona muito também, porque a gente cresceu vendo filmes como esse, então a gente se relaciona com... Não é com o nosso colégio, mas é um colégio. Sim. E os adolescentes, eles são mais ou menos parecidos, embora, claro, lá tem essa coisa do atleta, do jockey, no caso, que eles chamam, né, pejorativamente. Tem ali o prom queen, né, que é a rainha do baile, que a gente não tem isso aqui no Brasil, mas a gente consegue, né, fazer alguns paralelos, né, que a gente tem aqui no Brasil, e adolescente em todo lugar também, né. Então, acho que tem isso. Mas obrigado pelo comentário, eu acho. Prazer. Sim? Meus filmes favoritos, assim, que eu gosto muito. Eu gosto como o John Hughes ele mostra nos dois filmes, tipo, como os adultos enxergam os adolescentes, tipo, tanto no professor quanto no professor de Curtindo a Vida Doidado, e como tipo, enxergam que tu curtir a vida, curtir a adolescência é uma coisa tipo, vadiagem, é uma coisa errada, quando na verdade todo mundo já foi adolescente, muita gente tem saudade dessa época. E o que eu acho legal também, o Curtindo a Vida Doidado, ele torce o pensamento que muitos adultos têm, tipo, eles saem pra se divertir, mas não tem álcool, não tem drogas, então eles vão no museu e vão ver obras de arte. Tipo, eu acho muito legal como o John Hughes consegue fazer uma coisa que, tipo, é pra adolescente. É uma outra visão, assim, que parece um adolescente dirigindo um filme, não um adulto, porque não é aquela visão rasa que os adultos
que bata nos tempos da adolescência, eu acho isso muito legal. Curtindo a vida adoidado. Eles vão pro museu, vão para um jogo de beisebol, vão para um restaurante chique. Eles estão curtindo a vida adoidado, assim, Mas, claro, o nome do filme em português também, ele tem esse lance, porque é o Ferris Bueller's Day Off, que seria, né, o dia de folga do Ferris, né, no original. Mas acho muito legal vocês comentaram mesmo, porque é isso, né, ele não vai para o lugar comum, né, ele não vai, né, para os bares da vida, ele não vai, sei lá, enlouquecer. Não, ele realmente vai fazer um passeio com os amigos dele, que talvez seja o último passeio que possa fazer, porque depois tem faculdade, depois tem outras responsabilidades. Então o filme também acho que tem isso meio que, para citar outro filme, né, Hakuna Matata, né, Rei Leão, né, sem responsabilidades, fica um dia lá, enlouquecendo, e acho que tem isso mesmo, né, no filme. Alguém mais? Eu estava lembrando, quando tu falaste sobre o filme Curtindo a Vida Doidado, tem um outro filme também do mesmo diretor, com a mesma atriz, com a Molly. O filme é Garota Rosa Choque, né? Eu lembro desse filme com a mesma atriz, né? Tem uma pessoa que tem muito dinheiro, enfim, a outra é rica. Então, as questões dos preconceitos sociais está bem forte, marcante nesse filme. Então, só para ter que eu lembrei desse filme com ela. E a curiosidade é que esse filme, o roteiro é do John Hughes, mas a direção não é dele, é do Howard Deutch, que era um outro diretor que era meio que apadrinhado pelo John Hughes, e daí o roteiro é dele, mas a direção não é. Mas é meio como se fosse, e a produção é dele também, né? Então é meio que fazia parte daquele corpo de obra dele, né? Mas não foi dirigido por ele, mas é um filme que passou também muito na sessão da tarde. É um filme que toda hora estava passando. E tem uma trilha sonora também que é legal. Eu não falei da trilha sonora antes aqui, né? Mas Simple Minds, que abre o filme, que é uma coisa muito legal. Tem aquela mensagem de David Bowie no começo também, né? Que é a música Changes, né? David Bowie, que eles colocam um trechinho ali que também mostra bem, né? O lance do adolescente, né? O Bowie, né? Olhando os adolescentes do Changes, né? É legal. Então, também tinha esse lance da trilha sonora ser muito impactante, assim, né? Nos anos 80. Clube dos 5, a Garota Rosa Shocking, que mais? Tinha aquele Ela Vai Ter um Bebê também, que tinha o Kevin Bacon no filme, que também acho que era interessante. Bom, Footloose, né, que é um pouquinho antes, mas também tinha uma trilha bem boa. Então acho que essa época dos anos 80 aí, né, a trilha sonora era fantástico. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Tem coisa pra falar. Pode. Dá pra dizer que a gente tem um brindezinho aqui para todos, pro pessoal. Vamos fazer um sorteiozinho, dois brindes aqui para fazer um sorteiozinho no final, antes de terminar. Coisa boa, então vai ter brinde aqui para todos aqui no final do papo. Por favor. Boa noite, eu sou o Luiz. Eu acho interessante a questão do nome do filme, né, o americano, né, o Breakfast Club, né? Que na verdade é uma coisa cultural. Né? No Brasil a gente não tem essa questão de ficar no colégio no sábado que fez algo errado, né? E lá, culturalmente, isso acontece. Né? Então, quem ficava lá no sábado, né, eles tinham esse nome, o slang, né, uma gíria que seria o Breakfast Club, né? Porque tu ficava lá de manhã cedo, tomava café lá. Então, eles usavam esse nome real para dias que ficaram no colégio porque fez algo errado. Né? Mas, culturalmente, é bem comum lá e aqui não era. Então, para eles fazia muito sentido esse nome. Né? Aqui no Brasil não teve outra coisa que não fazer Clube dos 5, né? Porque Clube do Café da Manhã ia ser estranho, né? Então, Clube dos 5, acho que pra mim é um nome que a primeira vez que eu ouvi eu achei estranho, como eu falei aqui no começo, né? Mas hoje em dia pra mim é super normal. Clube dos 5, ok. Até gostaria que no final não fosse só o Bender que levantasse a mão, que todos os 5 tivessem ali, né? Com a levantada. Mas a gente também sabe que o final do filme também tem os pais ali, né? Então tem toda aquela história ali de voltarem com os pais pra casa, então não rola esse final. Mas tem ali o Bender como se ele fosse o protagonista da história, embora todos eu acho que ele tenham o mesmo peso, né, na trama. Diferente do filme. Temos aí uma levantada. Bom, eu sou dessas que digo que é o filme da minha vida, né? Porque eu realmente cresci com todos esses filmes. E o Clube dos 5, especialmente, eu gravei na fita VHS, então se tu viu 15, eu vi 30, não sei, talvez. E eu gosto muito porque, para mim, de todos
sabe? Então, toda vez que eu vejo, mesmo agora que eu tenho 49 anos, essa coisa volta, e especialmente porque eu tenho um filho adolescente, então tem uma identificação independente da minha época de adolescente com a dele, mesmo assim ainda existe uma coisa que é incomum, né? Bom, é só isso. Eu fiquei muito feliz de ver no cinema. Ah, que bom. Não podia perder por nada. Agora tu falou do VHS, eu lembrei uma coisa. Eu assisti na televisão, adorei o filme, e eu tinha mania de sempre ter uma fita VHS no videocassete para gravar. As coisas que eu gostava. E naquele dia eu não gravei o filme. Então, algumas semanas depois, passou na TNT o filme. E um amigo meu tinha net e eu pedi para ele gravar para mim o filme. Ele gravou e eu fui assistir. E eu fiquei chocado, porque a TNT ela cortou o filme inteiro. Porque a TNT, ela tinha um lance, não sei se hoje em dia é assim, porque faz muito tempo que eu não vejo filme na TNT. Mas na época era assim, eles cortavam qualquer referência à droga e qualquer cena de nudez. Então, eu lembro de estar vendo A Fogueira das Vaidades, por exemplo, tem uma cena que a Melanie Griffith, ela está só de sutiã e o filme tem uma tarja em cima dos seios dela. E ela estava nua, né? Então o filme a TNT tinha essa coisa. Então, eu fui ver o filme era picotado. O filme ele tinha toda aquela cena que eles se drogam ali, não existe no filme da TNT. O filme corta pra uma coisa totalmente aleatória mais pra frente. A cena da calcinha da Marie não aparece no filme. Tem várias coisas que não apareciam, né, no filme. Eu achei bizarro, assim. E daí, anos depois, eu fui na locadora em Canoas, eu moro em Canoas, né? E tinha na locadora o filme legendado. Eu podia assistir ele inteiro. Agora sim é o filme que eu queria ver, né? Eu queria assistir. Eu não lembro se no SBT passou todo também, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que eu assisti, depois eu vi no TNT, eu vi que o filme estava estranho. Então foi uma coisa meio... E eu gravei, eu tinha no VHS essa versão da TNT. Então eu vi várias vezes essa versão cortada, né? Até que hoje em dia, né, eu tenho, né, o DVD, o Blu-ray, então dá pra ver inteirinho. Tá sempre nos streams da vida, né? Esse filme não tá na Netflix, tá no Prime. Só tá no Prime, tá no HBO Max. Então, ou tá na Disney, às vezes, até. Então, é um filme que ele até tem bastante lugar aí. E, como eu falei no começo, né, não passou no cinema no Brasil. Uma coisa que pra mim não entra na cabeça, assim. Mas ele não passou no cinema na época, que é uma coisa bizarra. Gente, como é que são os tempos aí, Mônica? Tá. Tá adiantado o tempo? Só temos aqui. Tem mais uma perguntinha. Eu estava conversando com a minha amiga que nós já assistimos ao filme várias vezes. E eu fiquei na dúvida, não sei se eu não peguei na história ou se eu menti não conta qual que é a transgressão que a personagem da Claire faz para estar ali no sábado. Ele conta bem no começo. Ela matou a aula para ir no shopping. Ah, tá. Obrigada. Então, foi no início que eu perdi. Foi bem no início que ele a primeira pessoa que sabe o que ela está fazendo ali é ela. Depois o John Bender, o professor Dias, né, que ele acionou ali o alarme de incêndio. O Andrew Clark, então, ele cola as nádegas do colega dele ali, que é uma cena que pra mim é muito... Uma das minhas cenas que eu realmente fico mais emocionado quando eu vejo é essa cena do Andrew, que ele está falando que ele fez aquilo. E a cena que me emociona é quando ele se emociona por lembrar ou por pensar como aquela criança ia chegar na casa dele e falar pro pai dele, tipo, a vergonha que ele ia sentir. Então isso pra mim sempre me pega, assim, que é uma cena que... O relato dele também faz um impacto, né? Sim. E para isso a gente realmente não tem certeza, porque ela era mentirosa, então a gente É. não sabe se realmente ela foi lá porque ela não tinha... Ela fez alguma coisa. Eu nunca vi dessa forma, mas é interessante. Pra mim ela não fez nada mesmo, não tinha nada pra fazer, mas ela realmente pode ser mentirosa e pode não ter dito... Mas eu tô mentindo. Mas e é legal porque como ela trabalha, né, também os personagens, porque ela foi quieta por muito tempo, observando as pessoas, né, e ela começa depois, né, meio que jogar com as outras pessoas, então ela meio que entende quem está ao redor dela e acaba então, né, fazendo que pessoas digam que não queriam, né. Ela observa muito bem o Andrew, ela faz com que a Claire admita que é virgem, então ela consegue, né, por observar tão bem as pessoas antes, fazer, né, esse tipo de ação, né, depois no terceiro ato do filme. Então, gente, quero agradecer a vocês, né, por terem... Foi um sorteio. Tem sorteio, então. Vamos lá. Como é que vai ser o sorteio? As duas primeiras pessoas que começarem